Bem-vindos a mais um programa Saber de Nós. Esta semana, Angola vem até nós. Angola, que é o nosso país irmão e que tem mais ou menos 15 milhões de habitantes. O petróleo e o diamante são as maiores divisas de Angola, fora os seus residentes angolanos. Hoje temos o prazer de receber aqui o Marcelino Congo, que é um angolano que já vive aqui nos Açores há mais ou menos 25 anos e que é docente na Universidade dos Açores na área de biotecnologia. Senhoras e senhores, Marcelino Congo. Como vai, meu irmão? Tudo bem? É um prazer. Prazer todo meu. Obrigado. Olha, em primeiro lugar, dizer que é um prazer muito grande para mim, para toda a equipe, evidentemente, recebê-lo aqui. Obrigado. E começar como começamos com todos os nossos convidados, que é querendo descobrir como é a infância, onde é que se nasceu, como foi a sua vida. Nasceu em Luanda, pertinho de Luanda? Nasci a 200 quilómetros de Luanda, o que nas dimensões de Angola é bastante perto. E cresci, portanto, em Luanda. Fiz toda a minha infância em Luanda. A escola primária, depois a escola preparatória, foram todas feitas em Luanda e, portanto, todas as recordações que tenho dessa fase são de Luanda. São de Luanda. Os pais do Marcelino trabalhavam em Luanda ou trabalhavam nessa cidade onde o Marcelino nasceu? Os meus pais trabalhavam nesta cidade exterior, portanto, que se chamava Quibache. E eu fui exatamente para Luanda muito cedo por questões da escolaridade, que só na altura, portanto, a possibilidade de estudar estava em Luanda e por isso os meus pais resolveram que eu fosse para Luanda. Para Luanda. Viver em Luanda, essa fase da tua vida, evidentemente que é marcante, que é a fase que nós mais guardamos recordações e cheiros e sons e tudo mais. Depois que o Marcelino saiu de Luanda, continua com essa ligação forte a Luanda, e a gente sabe a Angola, né? Sabemos disso, né? Como é que reside esse sentimento tão forte de tanto tempo atrás, não é? Mais ou menos 30 anos em Portugal. Exato. Sabemos que o desenvolvimento humano, nos seus primeiros 10 anos, são os anos mais marcantes, não é? Pelo menos é o que dizem os sabedores nesta área. E por isso toda a minha infância até os 10, 12 anos ficou marcada com Luanda e era impossível, digamos, extirpar isto de mim, portanto faz parte da minha vida. E, portanto, apesar deste tempo todo em Portugal, continuo a ter memórias dessa infância e dessa época que noutras alturas era motivo para choro, não é? Mas claro, vamos amadurecendo e vamos criando novas raízes. Exato. O fato de ter vindo com 14 anos para Lisboa, né? Foi a primeira saída, foi de Luanda para Lisboa para fazer o liceu, para estudar. Exato. Sair de um país solarento, né, com um mar maravilhoso, e vir para um país mais frio, pegar um inverno, foi muito difícil? Foi extremamente difícil. Estou a me lembrar da nossa chegada a Lisboa em 1980, coisa assim. E o impressionante para mim foi chegar a Lisboa e lembro perfeitamente, depois de entrarmos no táxi, perguntar ao taxista: olha, quando é que vamos chegar a Lisboa? E ele dizia-me: estamos em Lisboa. E eu fiquei assim um pouco confuso, porque estava habituado a ouvir falar na metrópole portuguesa e, portanto, não me parecia que era esta cidade que eu estava a ver. Mas, essencialmente, a questão do clima, por exemplo, foi uma adaptação um pouco mais difícil. Termos que nos habituar a sabermos vestir num clima não tão quente, não tão solarengo como o de Angola. Mas no resto tivemos uma certa facilidade de adaptação, nomeadamente porque falávamos a mesma língua, naturalmente, e tínhamos algumas ligações culturais com Portugal, como era exato, como era natural. O Marcelino me falou aqui fora das câmeras que o primeiro contato auditivo, talvez, que tenha tido sobre os Açores ou com os Açores, foi o fato de ter participado num grupo que não se chamava Filarmônicas, né, lá em Luanda, exato, mas que, no fundo, tem o mesmo objetivo, né, a mesma ideia, que é reunir pessoas que não são profissionais do ramo da música, mas que têm interesse em aprender e ali se congregarem. Exato. E foram tocar para um Espírito Santo e tal. Como é que é essa experiência? Foi uma experiência interessante.
eu estava numa escola onde davam uma relevância muito grande à parte artística, e uma dessas atividades artísticas era fazer parte daquilo que aqui se chama filarmónica, e que nós lá designávamos por banda, que tinha cerca de 40, 50 elementos, e quase todos nós tínhamos de ter um pouco dessa experiência de passar nessa filarmónica, essa banda. E quando chegou a minha vez, o maestro da banda, que era um maestro português, escolheu para mim um instrumento, que era o clarinete. Que é um instrumento maravilhoso, Exato, dificílimo. Extremamente difícil. E que depois de estar lá 1 ou 2 anos, esta banda recebeu o convite de uma comunidade açoriana que vivia na zona de Angola, onde havia agropecuária, para, como é comum aqui nos Açores, naquelas festas do Espírito Santo, animar a festa com música. E foi aí a primeira vez que, de facto, tomei contacto com a cultura açoriana. Com a cultura. A família do Marcelino veio direto para Lisboa, não é? Para a capital. E quando é que vem para os Açores e por que vem para os Açores? Exato. Eu vim para Lisboa, o intuito principal era estudar, e estávamos direcionados para ir para uma determinada escola, que na altura estavam prometidas vagas para nós nessa escola, mas quando nós chegámos, de facto, disseram que a escola, afinal, já não tinha vagas, porque não era só eu, víamos um grupo de 10, 15 colegas comigo. E nessa altura, então, teve que haver decisões. Quem é que iria voltar para Angola de imediato, quem é que iria ficar e tentar outros locais. E eu fiquei no grupo dos que consideramos que vínhamos para estudar. E então, uma das hipóteses que surgiram foi vir para os Açores, onde acabamos por vir para continuar a estudar. Mas o liceu não acabou em Lisboa, já fez aqui? Fiz aqui na Anteiro de Quental. Ok. Exato. Estamos sabendo aqui informações sobre a infância, sobre o começo da vida aqui também em Portugal, do nosso convidado Marcelino Congo. E agora vamos assistir a um vídeo falando sobre a vida profissional do Marcelino. O professor Marcelino dava-nos aulas práticas e ele estava a fazer o doutoramento naquela área, na área de microbiologia, e nós sentíamos que muito do que ele estava a ensinar era parte daquilo que ele estava a investigar, e ele vivia aqueles momentos e isso transmitia para nós que gostamos de investigação e que estamos na investigação com gosto, sentíamos e vivíamos aquelas aulas de uma maneira especial. Eu, entretanto, fiz também a minha licenciatura e fiz o doutoramento e acabei por ser colega aqui no Departamento de Biologia. É uma pessoa alegre, é uma pessoa que está sempre disposta a ajudar e a falar-nos de algum problema relacionado com a investigação que está a decorrer, e uma pessoa que nós podemos tirar dúvidas, falar e inclusivamente ajuda-nos em alguma parte prática. O Dr. Marcelino Congo esteve connosco a trabalhar durante alguns anos. Como colega e como investigador mostrou um potencial elevado, desenvolveu trabalho em áreas de investigação muito interessantes e muito relevantes para a região. De facto, foi um prazer trabalhar com ele durante estes anos. Foi alguém que trouxe informações úteis, conhecimentos muito úteis também ao nosso grupo de trabalho, numa área um pouquinho diferente daquela em que estamos a trabalhar, mas a sua participação diária no laboratório e a questão, enfim, os seus conhecimentos tornaram de facto uma vivência rica, interessante, assim como também na ajuda e na lecionação em algumas disciplinas aqui, que também enriqueceu o nosso currículo e enriqueceu também os nossos alunos.
O Dr. Marcelino Congo veio trabalhar connosco para o CIRN num projeto de microbiologia que nos pareceu extremamente interessante para os Açores, sobretudo numa área de microbiologia aplicada que nós no CIRN não estávamos a desenvolver, mas que tínhamos competências para apoiar. E durante 5 anos ele desenvolveu um trabalho que nos parece e que nos pareceu extremamente interessante, que nos enriqueceu agora a nós dentro do CIRN e que penso que contribuiu com muita informação para aquilo que é o desenvolvimento industrial nos Açores. Espero que ele agora, a partir do doutoramento, tenha a possibilidade de efetivamente desenvolver as competências e os conhecimentos que criou durante esta fase da sua preparação. O meu trabalho aqui consiste em 2 aspectos fundamentais. Determinarmos o grau de segurança de vários produtos, nomeadamente da área dos laticínios, e, por outro, a possibilidade de desenvolvermos novos produtos a partir dos produtos tradicionais muito comuns nos Açores. Para tal, procedemos normalmente ao isolamento de bactérias características que estão nestes produtos e que são responsáveis pelo desenvolvimento dos sabores específicos que estes mesmos produtos alimentares têm. E depois testamos a capacidade destas bactérias láticas na sua capacidade de dar características muito especiais, nomeadamente no caso de sabores, que possam permitir desenvolver novos produtos. E isso assim permite termos no mercado uma variedade maior de produtos com maior valor, o que dizemos valor acrescentado, e isso dá maior competitividade às empresas, porque a inovação constante é fundamental no mercado. Na questão da segurança alimentar, determinamos a possibilidade ou qual a frequência com que se encontram determinadas bactérias indesejáveis, para depois sabermos que medidas podem ser tomadas no sentido de as eliminarmos. Licenciatura no Porto, mestrado na Católica, em Lisboa, e doutoramento entre Nova York e a Católica em Lisboa. Exato. Por que biotecnologias? É uma boa pergunta. A biotecnologia, na altura em que acabei o liceu, o meu sonho, a minha orientação era seguir medicina, mas que por motivos de questões de económicas não me foi possível. Maior, né? Exato. Motivos de força maior não me foi possível seguir. E a área que na altura me pareceu interessante, logo a seguir, digamos, a medicina, era a área da biotecnologia, que na altura estava a ter uma pujança e estava numa fase relativamente inicial em Portugal, mas que estava a ter muito interesse. Então, foi a área que eu abracei, com interesse especialmente em aspectos que tinham a ver com a área alimentar e, de certo modo, com a saúde. Com a saúde. Exato. Os estudos feitos, a pesquisa, não é, que o Marcelino desenvolve há tantos anos, tem a ver diretamente só com os laticínios ou com todo tipo de alimentação? Portanto, a minha formação é para a área alimentar, portanto, seja qual for a área alimentar. Mas a minha especialização, o meu trabalho específico, orientou-se mais para a área dos laticínios, uma vez que é a área onde há uma maior inovação, uma maior variedade de produtos, onde se criam, onde há um maior potencial de criar novos produtos para o mercado. O livro, não é, que o Marcelino lançou, que é São Jorge, o queijo e a ilha, 500 anos de história. Exato. Tem muito a ver com a experiência que tens com relação a esses produtos e a esse produto em especial. Não é? Exato, exato. Como é que nasce a ideia de se escrever sobre o queijo e sobre a ilha? Né? Porque isso é completamente poético, que é uma parte também do Marcelino, que já já a gente vai perceber um bocado também da parte poética e artística musical que o Marcelino tem. Mas antes, como é que essa relação do queijo com a ilha de São Jorge? Como sabe, há alguns anos aqui na Europa houve um grande avanço no sentido de
quando a Europa se começou a alargar, começou, digamos, o mercado a estar inundado de produtos que chamamos produtos industrializados. E a própria Europa achou que deveria fazer algo para que pudesse manter alguns produtos ditos tradicionais que enriqueciam o património alimentar na própria Europa. E então, para isso, criou programas que permitiam que produtos tradicionais pudessem continuar a existir desde que cumprissem determinadas normas em termos de segurança para o consumidor. E foi a partir desta altura que, em Portugal, surgiu um grupo muito importante com o professor Xavier Malcata, na Universidade Católica, que se dedicou muito à caracterização de vários produtos portugueses, ditos tradicionais, e eu, quando fui fazer o meu doutoramento, inseri-me no grupo dele, e neste caso com o aspecto relacionado com o queijo São Jorge. E a investigação tinha essencialmente o objetivo de verificar que aspectos é que podem ser melhorados em termos de segurança neste produto e que características é que ele tem distintos de todos os outros que permitem que seja único. E isso para que se possa ajudar a manter o produto, por um lado, e por outro, para que se possa melhorar naquilo que fosse necessário melhorar em termos de segurança alimentar. Isso fez-se com vários produtos que, pela Europa toda, adquiriram muita fama, nomeadamente queijos franceses, por exemplo, e em Portugal continental, o queijo da Serra, o queijo de Castelo Branco, enfim, muitos colegas meus que trabalhavam connosco nos laboratórios na Universidade Católica, e isso permitiu então que o queijo São Jorge pudesse passar para o grupo destes queijos especiais que foram caracterizados e que têm, portanto, uma relevância, nomeadamente na área científica, em que vários investigadores mostram muito interesse em termos de compreender as características destes produtos. Será que podemos considerar que o queijo, tanto o queijo de São Jorge quanto o queijo da Serra, são os queijos mais internacionais, mais conhecidos internacionalmente como produto português? Eu penso que sim. Isto penso que não há grande dúvida. O queijo São Jorge é aquele que de facto tem mais peso económico naqueles que são considerados os queijos tradicionais e não fica nada atrás do queijo da Serra, que é outro dos grandes queijos portugueses que, portanto, ultrapassa as fronteiras em termos de seu conhecimento e consumo. Eu adoro queijo. O Marcelino gosta de queijo. Trabalha tanto com queijo, se calhar já nem gosta tanto, né? Já enjoou. Não, gosto de queijo. Não, provavelmente não como tanto como as pessoas... Como eu. Mas é um produto que gosto muito de consumir, porque em termos nutritivos é muito rico e, por outro, os sabores que podem variar de um queijo para o outro são uma delícia para podermos deliciar, juntando a isso a importância da ciência, naturalmente. Com certeza. Nós estamos acabando de falar sobre a parte didática e de estudos e de trabalho e de investigação do doutor Marcelino Congo. E agora vamos começar a ver outra parte dele, que é a parte mais artística, mais poética, né? Vamos a um vídeo que vai mostrar isso para a gente. O queijo São Jorge e a ilha, 500 anos de história, é uma publicação muito recente, de grande interesse para os jorgenses, para os açorianos, para todo o país, porque fala sobre um queijo que é fundamental dos Açores. Digamos, há dois queijos no país que têm fama no exterior, é o queijo São Jorge e o queijo da Serra. Há uma parte científica que aqui é abordada com bastante profundidade, mas há também uma parte relativa à ilha de São Jorge, aos habitantes, à sua história, porque este livro conta-nos tudo isso, conta-nos a evolução do queijo ao longo dos anos, principalmente também nos anos recentes, e fala-nos sobre a história que deu origem a este queijo. O Dr. Marcelino Congo fez um excelente trabalho, não só corrigindo a história da ilha, mas também falando, em termos científicos, como o queijo tem evoluído e quais as qualidades deste queijo que o diferenciam dos outros queijos a nível nacional. Nas noites de cacimbo que tudo me levou
A esperança de chegar ao amanhã é tão tênue. Triste é meu irmão, que nada tem para... Crianças sem fronteiras. Somos pela manhã o sol lindo a brilhar. Espalhamos luz, calor e vida. Tudo vai florescer. Dizemos bom dia a todos, sem ninguém esquecer. Somos o vento matinal, amor é o nosso lema. O mundo num abraço, nós queremos amar. Numa noite de luar, cantar canções de amor. Estrelas vivas lá no céu, brilhamos sem parar. Somos a natureza em flor, colorimos o planeta. Triste é meu irmão, que nada Falar de tem José Marcelino é falar de um homem que chegou aos Açores e que fez a sua afirmação como cidadão interventivo, mas também como homem da ciência e homem das letras e das artes. José Marcelino é uma alma sensível e que trouxe para os Açores parte da sua origem cultural, que transformou em palavras, em poesia, onde o fundo e as raízes de José Marcelino estão presentes. José Marcelino é, como muitos outros cidadãos que chegaram aos Açores, uma mais-valia. Trouxe parte da sua cultura, acrescentou à cultura açoriana. Os cidadãos como José Marcelino e todos aqueles que vêm para trabalhar e melhorar a sua vida são certamente bem-vindos e têm de ser bem acolhidos e integrados na sociedade açoriana. Dono de uma invulgar coleção de músicas, daquelas que fazem pensar, a sua riqueza interior faz brotar a essência mais pura das suas raízes. Com o pensamento em África e os Açores no coração, Marcelino Congo. Não podemos navegar neste mar tão Conheci o Marcelino Congo no início dos anos 80. Enquanto músico, procurei contatos locais porque gostaria de continuar a tocar. Eu vinha da Ilha Terceira, estava muito ligado à música. E o Marcelino Congo foi a primeira pessoa que encontrei e com o qual acabamos por tocar ao vivo pela primeira vez. Atraiu-me no Marcelino a sua simplicidade, a sua abertura, a sua música. Ele tinha e tem canções muito bonitas, muito simples, linhas melódicas que caem muito bem no ouvido e que abordam temáticas universais que a todos nos interessam. há pouco para dar naquilo que sinto. Quanto à música que faço, tem evidentemente a ver com as influências que recebi, tem a ver com as minhas próprias raízes africanas, portanto terão alguma influência nisso, e terão a ver com as influências recebidas pela música ou pelos compositores que mais ouvi durante, digamos, os meus anos em que o interesse pela música se foi desenvolvendo. Neste mar tão agitado, é impossível ancorar e o sonho morre alagado. Escrita, música, poesia, estudos, licenciatura, mestrados, doutoramentos. Como é que se encontra tempo
e inspiração para isso tudo durante essas décadas de vida, meu irmão. Em primeiro lugar, parabéns por isso. Obrigado, obrigado. Há um filósofo que diz que a educação é a escada para a nossa elevação a todos os níveis. E os vários aspectos da educação, quer em termos de ciência exata, quer seja na área das artes, deve ser desenvolvido nas pessoas. E eu, acreditando nesse princípio, sempre portei-me como alguém que acredita que só somos completos quando desenvolvemos as nossas capacidades latentes que tínhamos. E, nesse aspecto, sempre esforcei-me na área portanto, da minha educação mais formal, quer na educação artística, para atingir aquilo que achava que eram as minhas capacidades. Por outro lado, tem a ver também com as influências que recebi desde pequeno dos meus pais, nomeadamente o meu pai, que, para além de docente que ele era um amante de livros, o maior amante de livros que eu vi na minha vida. Não tínhamos grandes condições em casa e ele guardava os seus livros em sacos, aqueles sacos de sarapilheira. E eu sempre via-o preocupado com a manutenção destes livros naqueles sacos, que sempre tinha uma grande curiosidade de ir espreitar para os ler. Infelizmente, quando atingi a idade em que já podia, digamos, explorar alguns desses livros, já não estava com eles, mas esse gosto pelos livros, pelas artes, ficou-me, e por isso procuro também desenvolver dentro das minhas limitações e capacidades. Claro, mas com certeza eu conheço pessoalmente o teu trabalho, tanto musical quanto o livro de poesias, que é Notícias da Lua, né? E o CD, que é Folhas de um Só Ramo, que foi lançado por nós na RDP, no programa Mundo Aqui, são realmente maravilhosos, e eu espero que tenha mais desenvolvimento, que apareçam outras poesias e outros livros. Falar em educação, falar em inspiração, falar em amizade, falar em amor, falar em Angola, falar em Açores, falar em Lisboa, falar em Brasil, falar em mundo, é falar de amigos, não é? Porque no fundo é o que mais faz com que nós nos sintamos bem em algum lugar, onde quer que nós estejamos. E hoje nós temos aqui uma grande amiga sua que vamos recebê-la agora, a doutora Paula Wallenstein. Olá! Como vai? Uma bela partida, não foi? Verdade, eu vim encomendar um queijinho. Um queijinho com sabor Ok, especial, mas não ok. vou divulgar. Ok, estou a ver o que é. A gente arranja sempre tempo. Há quanto tempo vocês se conhecem? Há muito tempo? Não querem saber a idade da doutora, claro. Não. Nem a dele. Nem a dele. Estamos perto. 16 anos, talvez. A Catarina faz 15. Aproxima-se dos 20. Ok. Trabalhavam juntos na Escola das Capelas. Das capelas, Exato, sim. exato. Fazíamos parte do mesmo conselho executivo. E cimentámos essa amizade. Não é assim uma coisa que tenha periodicidade para os encontros, mas... Nem há necessidade, né? Porque Não, a verdadeira amizade é assim mesmo, é não é? diferenciada, não é, da parte física, né? Exato. Muito mais da parte do pensamento. E a Paula teve a última vez com o Marcelino, talvez no lançamento do disco dele, né? Não. Foi mais recente, mas não vamos divulgar. Ok. Não, foi quando eu fiz anos. No seu aniversário. Quando há assim alturas mais significativas na nossa vida, a gente lembra-se dos amigos, encontra-se. Claro. O Marcelino já é uma figura completamente conhecida e reconhecida aqui no nosso arquipélago, né? Completamente. E é sempre bom nós termos expoentes dessa natureza, e não só, para mostrar que a globalização cada vez mais faz sentido e é verdadeira nesse aspecto do humano. Queria pregar mais uma partidinha ao Marcelino, pode ser? Porque ele leu um dos poemas dele, mas eu prefiro ler outro. Pode ser? Claro. Peço já desculpa se não ficar... É a minha interpretação. Chama-se Retrato. Eu acrescento, deve ser um autorretrato. Sou assim, tristemente alegre, perdido na confusão do tempo, na incerteza da minha identidade, vivo como o sol ou o vento, sem fronteiras existenciais.
Não indago, cresço por natureza, espalho-me a 1000 sonhos, pois o verde esperança corre no meu sangue. Enquanto sonho, a vida me enche, como o mar azul, flor da vida. No pântano reminiscente, amando o sol, sou assim. E é assim, com esse retrato ou autorretrato do nosso convidado, Marcelino Congo, e da nossa convidada, da Paula Wallenstein, que vamos ficando por aqui. Na próxima semana estaremos aqui de volta com mais um programa Saber de Nós. Saúde para todos.